tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de segunda-feira, dia 4 de maio. E hoje nós vamos iniciar na apostila de matemática, na página 16 a 18. A 16 a gente vai pegar só o finalzinho dela, tá? O conteúdo que nós vamos ver hoje, meninos, vai ser ângulos, tá? Aí vocês podem perguntar assim, tia, o que é ângulo? Daqui a pouco a gente, na página 17 e 18, a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos. Mas antes de falar sobre ângulos, nós vamos aqui no finalzinho da página 16, conhecendo mais sobre polígonos. Um dos melhores modos de conhecer as figuras geométricas é desenhá-las. Podemos traçá-las em malhas quadriculadas para observar como são seus ângulos e seus lados. Então, a apostila vai fazer essa introdução aqui, onde vocês vão desenhar algumas figuras na malha quadriculada para depois entrar em ângulos, tá? Aqui na página tem um QR Code, ó, de um joguinho. Acessem, tá? Porque sempre são jogos rápidos, mas são bem legais. Agora, nós vamos para a página 17. Esse bilhetinho de vocês está logo abaixo da malha quadriculada. A tia colocou aqui primeiro só para explicar algumas coisinhas antes de nós começarmos a fazer a malha quadriculada. Vamos ler esse bilhetinho amarelinho aqui, ó. As sequências estão indicadas com pares ordenados. Lembra? Isso aqui foi visto lá na apostila do primeiro bimestre. Par ordenado é isso aqui, ó. Tem dois números. Um vai representar a coluna e o outro a linha. Aí, olha aqui, ó. Primeiro, considere a posição na horizontal. Igual aqui, ó. Esse aqui a gente vai olhar lá na malha quadriculada. A linha na horizontal e o outro a da vertical, certo? Horizontal assim e vertical assim. Aí, aqui, tem 7 figuras que nós vamos fazer nessa malha quadriculada aí. Vocês estão vendo na apostila de vocês. Aí, esses são os pares ordenados que nós vamos marcar, depois ligar os pontos e ver que figura geométrica que forma, ok? E depois colocar o nome na frente aí, ó, em cada linha, o nome da figura geométrica que se formou. Então, agora vamos lá para o exercício. Ligando os pontos com linhas retas na ordem indicada pelos pares ordenados, você vai obter polígonos bem conhecidos. Escreva o nome do polígono na linha ao lado da sequência correspondente. Aí, para mim, falando aqui os pares ordenados, eu vou olhar aqui na minha apostila, mas vocês estão com a de vocês aí, que é isso aqui, ó. Certo? Esse eu vou falando, igual aqui na figura A, eu vou falando esses pares e vou mostrando para vocês na malha quadriculada onde fica esse par ordenado. Então, a figura A, o primeiro par ordenado é 1 e 1. Antes de começar a fazer uma outra observação, vocês podem ver que o primeiro par ordenado, deixa eu voltar aqui, ó. O primeiro par ordenado e o último em todas as figuras são os mesmos. Mas por quê, tia? Porque na hora que vocês forem ligar, isso indica que acabou a figura. Vocês têm que fechar a figura, por isso que o par ordenado é o mesmo, que vocês vão fechar a figura, certo? Então, vamos lá. Na prática, isso vai ficar mais fácil. Então, na figura A, o primeiro par ordenado é 1, 1. Então, aqui, ó. Aqui estão meus números na horizontal, certo? E aqui do meu lado esquerdo estão meus números na vertical. Então, o primeiro par ordenado, eu vou aqui, ó. 1 aqui e o 1 aqui. Então, olha onde ele vai aparecer. Tá vendo? 1, 1. O próximo par ordenado é 1, 3. Então, vai pegar 1 na horizontal e o 3 na vertical. O próximo é 5, 3. Então, eu vou pegar o 5 aqui na horizontal e vou juntar ele junto com o 3. Olha onde que deu. E o outro par ordenado é o 5 e o 1. Aí, o outro é 1 e 1. Quer dizer que já é para fechar a figura. Aí vocês peguem uma régua, meninos,
traça certinho, bonitinho, tá? A tia não quer ver coisa torta. Figura geométrica tem que ser tudo certinho. Pega uma régua e fecha. Qual que é o nome dessa figura? Figura A. Então, dentro dela, você vai colocar A, certo? Para você identificar que você fez a figura A. Agora, vamos para a figura B. Primeiro par ordenado, 1 e 4. Olha aqui, ó, vendo? 1 e o 4. O próximo é 1, então eu vou pegar 1 aqui e o 8 aqui, ó. Olha lá, 1 e 8. Próximo, 5 e 4. E o próximo, 1 e 4. Então, acabou, né? Vamos fechar a figura. Nós formamos o quê? Um triângulo. E ao centro, B, da figura B. A figura C, o primeiro par ordenado é o 0 e o 12. Tia, mas como assim? O 0 aqui. O 12 não é na vertical, então eu vou marcar esse 12 aqui. Se fosse 12 e 0, aí seria para cá, ó. Aí seria 12 na horizontal e o 0 na vertical. Mas é 0 e 12, então vai ser esse ponto aqui. Segundo ponto, 3 e 12. Próximo, 3 e 15. Próximo, 0 e 15. E o próximo é o do início. Então, vamos fechar aqui a nossa figura geométrica, que deu um quadrado, e figura C. A figura D, o primeiro par ordenado é 5, 11. Olha aí onde que deu. É 10 e 11 o segundo. Terceiro, 8 e 14. E o último, 5 e 11. Então, vamos fechar novamente. Deu outro triângulo, figura D. Aqui, meninos, a tia tá fazendo colorido só para ficar... para vocês perceberem a diferença das figuras. Pode fazer tudo com lápis de escrita. Tia precisa de ir marcando esses pontinhos aqui, ó. Precisa, tá? Você tem que marcar os pontos que vão ser ligados, ok? E dentro, figura D. Próxima figura, figura E. 11 e 13, o primeiro par ordenado. Segundo, 11 e 15. Terceiro, 15 e 17. Quarto, 17 e 13. E o último, 11 e 13. Então, já está na hora de a gente fechar a figura. Então, deu aqui a figura E. Essa figura E é um trapézio, tá, meninos? Figura F, 8 e 6, 11 e 9, 14 e 9, próximo, 11 e 6 e 8 e 6. Então, vamos fechar a figura. Essa figura aqui é um paralelogramo, tá? E aqui F. Agora, vamos para a última figura, que ficou 13 e 1, par ordenado. Depois, 12 e 2, 12 e 4, 13 e 5, 15 e 5, 16 e 4, 16 e 2, 15 e 1 e 13 e 1. Já vamos fechar a figura. Esse aqui deu uma figura de quantos lados? De 8 lados. Então, é um octógono, ok? E aqui a letra G. Agora, na sequência, a tia já colocou aqui preenchido com os nomes das figuras: retângulo, triângulo, quadrado, triângulo, trapézio, paralelogramo e octógono, ok? Na página 17 ainda, a apostila traz essa proposta, para você juntar-se um colega, desenhar 2 polígonos com vértices nos pontos de cruzamento das linhas da malha. Escrevam o nome dos polígonos que vocês desenharam e as sequências de ponto que os formam. Essa aqui não precisa fazer, porque assim que nós retornarmos às nossas aulas presenciais, a gente volta e retoma essa parte aqui que ficou sem fazer. Agora vamos para a página 18, que vai falar sobre ângulos. Mas antes, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que são ângulos, tá? O que é um ângulo? Ângulos. Ângulo é uma figura formada por 2 semirretas que têm a mesma origem. Então, aqui no caso, ó, 2 semirretas, aqui é uma semirreta, aqui é uma semirreta.
é como se fosse a aresta da figura, né? Quando a gente aprende lá o nome é aresta, com aresta, e aí formou aqui, ó, um ângulo aqui, entre as duas, tá vendo? Então, isso aqui é o ângulo, e aqui é o vértice, né, que é onde elas se encontram. Então, isso é um ângulo. E aí a gente vai ver que tem alguns tipos de ângulos, dependendo do tamanho dele. O ângulo reto é aquele ângulo que tem 90 graus. Ele é retinho, tá vendo? Esse símbolo aqui, se acostumem com ele. Aonde vocês verem um quadradinho com um pontinho aqui no meio, indica que tem 90 graus o seu ângulo, ok? Quando o ângulo é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Imagina assim, ó, que a boquinha tá abertinha retinha, fechou um pouquinho, a abertura da boca diminuiu, fazer de conta, né? Um boquinha de jacaré, mas faz de conta. Fechou, então ficou menor que 90 graus, é um ângulo agudo. Quando esse ângulo ele é maior que 90 e menor que 180, ele se chama obtuso. Quando ele é igual a 180, ele é raso. 180 é isso aqui, tá? Metade, como se fosse metade de um quadrado. Você tem um quadrado, se você traçasse uma linha ali ao meio, você teria um ângulo igual a 180. Ele é raso, ok? Agora nós vamos entrar na apostila, tá? A tia trouxe isso aqui já como curiosidade para vocês se familiarizarem com esses nomes. Não se preocupem que hoje é o primeiro dia desse conteúdo, é a introdução do conteúdo novo, tá? É novidade para vocês, então não fiquem preocupados, eu já tenho que saber isso. Não, tá? Calma, que a tia vai introduzir o conteúdo com tranquilidade, tanto é que nós hoje vamos trabalhar só 2 páginas, tá? De matemática, só para vocês mesmo irem entendendo o que é um ângulo. Olha só esse triângulo aí. Mas antes, vamos ler esse bilhetinho aqui, ó. Ângulos retos são ângulos que medem 90 graus. Sempre tem que colocar essa bolinha aqui também, tá? 90 graus. O triângulo B ficou assim, que nós fizemos lá no exercício, com uma linha repartindo bem ao meio os quadradinhos da malha, que é essa aqui, ó. Tá falando dessa linha aqui. Esse triângulo tem 2 lados iguais. Quais lados iguais? Esse aqui e esse. Concordam? Esse lado é igual a esse. Tem 4 quadradinhos cada lado. Um ângulo reto e 2 ângulos iguais que tem metade da medida do ângulo reto. Tia, confundiu tudo. A tia vai explicar. Então, esse triângulo tem esses 2 lados iguais. Tem um ângulo reto. Aonde está o ângulo reto dele, meninos? Aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Nesse quadradinho aqui é o ângulo reto. E ele tem 2 ângulos iguais, que um é aqui e o outro é aqui. Tá vendo? Ele tem 2 ângulos iguais que tem a metade da medida desse ângulo reto aqui, ó. O ângulo reto tem quantos graus? 90. Esse aqui tá falando que tem a metade de 90. Quanto que é 90 dividido por 2? 45. Então, é o que ele tá perguntando aqui. Quanto medem esses 2 ângulos aqui, ó? Quanto medem? 45 graus. Por quê? 90 dividido por 2 igual a 45 graus, ok? Então, nesse primeiro momento aqui, vocês têm que entender que esse triângulo aqui, ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, mais 2 ângulos de 45 graus, ok? Só isso. Outra informação que eu já até trouxe para vocês anteriormente. Ângulos menores do que o ângulo reto são chamados de ângulos agudos. Aí lá no octógono que nós formamos, né, no polígono G lá, também temos linhas dividindo um ângulo reto ao meio, certo? Que é aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Mas os ângulos formados pelos lados do octógono são maiores do que o ângulo reto. Eles medem um ângulo reto mais a metade de outro ângulo. Então, cada ângulo desse aqui, ó, aqui é um ângulo, aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo, tá? Cada ângulo desse aqui mede 90 graus mais metade. Metade de 90, 45. A tia já colocou aqui, ó, 90 mais 45, 135. Então, cada ângulo desse aqui do octógono
vai medir 135 graus. Olha só o que está perguntando. Quanto medem esses ângulos? A tia já respondeu, né? Medem 135 graus, pois 90 graus, eu tinha esquecido de colocar aqui a bolinha, mais 45 graus igual a 135 graus. A tia também esqueceu de colocar aqui a bolinha, mas vocês colocam no de vocês, tá bom? E a outra informação que eu passei para vocês, ângulos maiores do que o ângulo reto são chamados de ângulos obtusos. A marca de ângulo reto você já conhece, que é essa aqui. Essa aqui é do agudo, que é de 45 graus, e esse aqui é de um ângulo que tem 135, foi do octógono, certo? Do obtuso aqui ele não trouxe, mas o obtuso ele fica um pouco maior do que essa voltinha aqui. Na número 1, o que ele pede? Pede para vocês marcarem com vermelho os ângulos agudos e com verde os ângulos obtusos das figuras. Marque com laranja os ângulos de 90 graus. Então, os ângulos agudos vão ser os ângulos menores aqui, ó, de 90, vão ser menores que 90, vão ser de 45 graus. E de verde, os ângulos obtusos, né? São os ângulos que são maiores, igual aqui nesse caso aqui, ó. Esse aqui é um ângulo obtuso, certo? Ele é um ângulo maior do que 90 graus. Aí, igual aqui, ó, esse exercício aqui, a tia vai fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo no meu celular e vou postar lá na atividade, lá no grupo de atividades, desculpa. Igual aqui tem um ângulo reto, então vocês vão marcar de vermelho, fazer o quadradinho bonitinho igual esse aqui. Esses dois aqui, nós vimos que ele é menor do que 90, então vocês vão marcar de vermelho, desculpa, gente, a tia confundiu. Vamos recapitular, vamos começar. De vermelho são os ângulos agudos, são os menores, então são esses aqui, ó, você vai fazer aqui e aqui de vermelho. Aqui de 90 graus vai ser de laranja, e de verde, por exemplo, esse aqui, a abertura dele é bem maior. Então, vai ser de verde. Só que a tia vai fazer junto com vocês esse exercício lá no vídeo do WhatsApp, tá bom? Porque não tem como a tia fazer aqui no slide, tá bom? Então, para hoje, meninos, de matemática vai ser só isso, tá? Fiquem tranquilos, é um conteúdo novo, tá? Às vezes tudo que é novo a gente acha estranho, né? Fica preocupado, mas não precisa. A tia vai com calma nesse conteúdo, a gente depois vai fazer atividade em folha, tá? Para tá fixando esse conteúdo, tem o caderno de atividades também para tá fixando o conteúdo. E qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá bom? Beijos e bons estudos!